Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus, meus amados, por mais uma noite do nosso Projetando. Poder estar aqui com os irmãos mais uma vez é uma satisfação, uma alegria. Tivemos ausente aí 3 noites, tive que retornar com minha esposa ao médico para fazer ali uma revisão. E a notícia que eu dei para os irmãos é a melhor possível. Está tudo bem, graças a Deus. Suspendeu parte do medicamento. E a gente está muito feliz, agradecido a Deus pela mão dele estendida em nosso favor, pela oração dos irmãos. É tão gratificante quando alguém chega e diz: pastor, eu estava orando por vocês. Estava orando, acompanhando vocês com minhas orações. Isso é a razão pela qual ela está bem. É oração da igreja, oração dos irmãos. Eu só tenho que agradecer a vocês. Vocês realmente amam a gente de verdade. Quando a gente tem condição de orar por alguém é porque a gente ama. Eu quero agradecer de coração cada um dos irmãos, das irmãs que oraram por nós. E a minha esposa está aqui, está bem, graças a Deus, e nós louvamos a Deus por tudo isso. E eu quero te convidar para ficar de pé, para nós fazer uma oração, pedindo a Deus que, como das demais noites, Ele esteja presente hoje também, falando conosco, abençoando através da sua palavra. E após essa oração, o nosso grupo de louvor, já apostos aqui, para adorar o Senhor, com os louvores que estão aí preparados. E após, o nosso pastor estará assumindo aqui e conduzindo aqui o restante do trabalho. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te agradecer por estar de volta, Senhor, a minha igreja, a igreja onde eu congrego, Senhor. Meu Deus, obrigado por estar aqui juntamente com os nossos irmãos, o nosso pastor, os obreiros da tua casa. Obrigado, Deus, de coração eu te agradeço por estar aqui. Obrigado, meu Senhor. E mais uma vez nós te pedimos, fale conosco nesta noite. Senhor, recebe o nosso ato, a nossa atitude de adoração, de louvor, de gratidão. Pai, venha nesta noite mais uma vez a brilhantar este ambiente aqui com tua presença, através da sua palavra, Senhor. Fale com tua igreja, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, graças a Deus. A partir de agora vamos louvar o Senhor, juntamente com o nosso grupo de louvor, juntos aqui, adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino 485. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte não entrará, e alegria a mim será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória.
Vamos repetir só o refrão? Com a igreja cantando? Vamos? Vamos lá, ó. Oh, glória. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca o pecado não consegue esconder o que? O que você fez ou deixou não mudou o início. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o mistério que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é
Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica. Nós vamos ler o Salmo de número 46, Valdomiro. Salmo de número 46. Nós vamos ter o auxílio aqui do nosso telão aqui. Um salmo bastante conhecido de todos nós. São 11 versículos. E nós vamos ler em uma só voz, todos juntos, fazendo um coro bem bonito. Vamos lá, meus irmãos. 1, 2, 3. Deus. Temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será. Deus a ajudará ao romper. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Graças a Deus. Quero convidar o nosso pastor, presidente, para estar fazendo a oração aqui em favor do nosso país, né, e dando aqui continuidade no trabalho. Deus venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós oramos ontem para chover e choveu, né? Pouquinho, mas pelo menos lá como diz o Seabra, lá no meu assentamento, né? Choveu muito lá. Vamos continuar orando para Deus mandar chuva, né? Continuar orando para Deus mandar chuva. Deus abençoe os irmãos que trouxeram a contribuição hoje, a tarefa de hoje. O quilo. Quem esqueceu o quilo? Teve alguém que esqueceu? Então eu vou dar uma oportunidade para você trazer amanhã. Quem esqueceu hoje, traz amanhã. Esse quilo aí é uma benção para nós, para o nosso celeiro, né? É uma benção. Então, quem esqueceu, pode trazer amanhã. Certo, irmão? É o Jaiminho que está ali? Ô Jaiminho, Pai do Senhor, tudo bem? Cadê o Cleito? Está aí também? Bom, Cleito está aí? Está não, né? Ontem ele estava, né? Bom, Jaiminho está lá na Parnaíba, né? Aquela região lá. Luiz Corrêa. Família está, Jaiminho? Muito bem. Ele é bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Afonso Luiz. Pastor Afonso, vem aqui para fazer a intercessão pelo Brasil. Hoje eu recebi uma visita de um irmão em casa, e ele estava dizendo: pastor, essa oração não pode parar. Nós não podemos deixar de orar pelo Brasil. Eu disse: nós não vamos parar. Não custa nada, irmão. Custa nada nós levantar as mãos, clamar pela nossa nação, orar pela nossa cidade. Nós podemos fazer isso sempre, e Deus vai nos ouvir. Nós precisamos de um milagre nesse país, de uma ação de Deus nesta nação. Estamos pedindo pelo fim da violência, da corrupção,
das injustiças, de tudo que está errado nesse país, que Deus possa reinar nessa nação, que Ele seja Senhor dessa nação. Amém? Então você vai levantar as mãos para onde você quiser, vai orar pelo Brasil, vai orar pelo município, pelas nossas autoridades, orar para Deus mandar chuva, para Deus nos abençoar. Irmãos, a paz do Senhor, vamos orar pela nossa pátria, né? Maravilhoso Deus, Pai soberano, nós te louvamos, Senhor, levantamos a Ti, Senhor, nossas mãos, as nossas vozes, intercedendo, Senhor, em favor da nossa pátria, do nosso Brasil. Meu Deus, que é uma pátria linda, Senhor, maravilhosa. Meu Deus, mas que está, Senhor, andando nos caminhos, nos trilhos errados. Deus soberano, usa de misericórdia, Senhor, com temor nos corações, usando, Senhor, o Teu grande poder, a transformação, Senhor, naquelas vidas, em todos aqueles que estão, Senhor, incumbidos, ó Pai, de grandes autoridades. Meu Deus, todas as autoridades constituídas, nós sabemos que o Senhor tem permitido, Senhor, que algo venha acontecendo. Senhor, mas nosso país precisa de momentos melhores. O Teu povo clama, Senhor, por momentos melhores no nosso país, no nosso povo. Meu Deus, a violência, a corrupção, a imoralidade, meu Deus, está, Senhor, andando de passos largos. Pai soberano, ó Senhor, nós estamos pedindo, Senhor, nesse momento, a igreja de Minas Sul, nós levantamos as nossas vozes aos céus, pois é onde nós estamos encontrando, Senhor, o refúgio, encontrando, meu Deus, a resposta para esses momentos de dificuldades, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e abençoa, Senhor, o nosso município, nossa cidade, Minas Sul. Manda chuva, Senhor, neste lugar, meu Deus, a cada dia. Pai Santo, é no nome de Jesus que a Tua igreja levanta a sua voz, pedindo, Senhor, pelas Tuas providências, no nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos, já convido o pastor Fabiano, que vai estar falando hoje aqui sobre vida abundante nas relações interpessoais. A tarefinha de amanhã, vocês já contribuíram muito. Missionária, é a última dessa semana. Qualquer tanto que você trouxer, se você não puder trazer, não tem problema. Você ofertando sua vida já é uma grande oferta. Mas se você puder, escolha lá o que você puder e consagre ao Senhor uma oferta missionária para amanhã. E nós teremos agora só mais 2 dias, né? Amanhã e depois. Nós vamos encerrar na sexta-feira aqui com chave de ouro, uma unção geral por todos os irmãos, pela saúde de vocês, e com certeza Deus vai estar nos recompensando por esses 12 dias de sacrifício, de preço pago na sua presença. Com certeza, cada um de vocês será abençoado durante esse ano. Você confirma, diz amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. O irmão Cleudinaldo chegou por aí? Irmão Cleudinaldo? Hoje a gente tem uma série de textos aqui para ler. Eu vou te entregar aqui mastigadinho para ajudar. Valdomiro, projeta para nós aí, Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Pode ler. Som aqui no microfone para o Cleudinaldo, por favor. Queridos, aproveitando todos de pé, vamos ler juntos. Vamos lá. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Meus irmãos, antes de entrar aqui no texto da ministração desse antepenúltimo dia do nosso Projetando, eu quero apenas fazer a divulgação do nosso CAPED, Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Escola Dominical. Vai acontecer dos dias 3 ao dia 5 de fevereiro deste ano, portanto daqui a alguns dias. Esse curso, evidentemente, tem o foco de dar um pouco mais de subsídio para os nossos oficiais da escola, tanto superintendentes locais, quanto professores, secretários, os que estão envolvidos no processo. Mas ele não se limita apenas a essas pessoas. Qualquer um pode fazer esse curso, até porque nós teremos uma série de matérias que serão ministradas a começar agora desse mês de janeiro, segundo o que o pastor Isaías falou comigo ontem. Nós estamos terminando de selecionar isso, que vai ser ministrado nas 3 terças-feiras, a partir da semana que vem. E esse material está aqui no manual do CAPED. A inscrição para o CAPED é gratuita, todos podem fazer. E todos os que fizerem e participarem receberão seu certificado. E se alguém quiser comprar o material para nos acompanhar, você vai pagar R$40. O livro custa R$ 38,90, mas acompanhado do livro vem uma pasta, caneta, bloco de anotação e o certificado, tá bem? As inscrições estão abertas, você pode fazer hoje, daqui para frente, e eu preciso saber o número de pessoas que querem o livro, porque eu já tenho uma cota pequena aí à disposição, e se acabar eu preciso pedir com urgência, porque vem do Rio de Janeiro, tá bem? Então os irmãos já podem se inscrever, as congregações já têm uma parte delas as fichas, já vão fazendo, para que a gente possa saber quantos irmãos vão participar do nosso primeiro CAPED do ano de 2017. Serão vários momentos de curso de aperfeiçoamento. Esse é o primeiro desse ano, que acontece de 3 a 5 de fevereiro. Meus irmãos, o tema que me está proposto é vida abundante nos relacionamentos interpessoais, ou seja, como viver abundantemente se relacionando com as pessoas, se relacionando com aqueles que estão à sua volta. Eu fiz questão de usar o texto de Filipenses capítulo 2, justamente porque demonstra uma atitude daquele que é o nosso maior exemplo, que é Cristo. Diz Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, que Jesus tomou como uma das suas prerrogativas de vida, abrir mão de muita coisa, para que pudesse atender necessidade de outros. Jesus, enquanto esteve conosco aqui, encarnado num corpo humano, se relacionou com as pessoas, mas ainda hoje, como Filho de Deus ressurreto, continua se relacionando conosco. Todo mundo sabe que à luz da doutrina da Trindade, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, são pessoas. E essas 3 pessoas que formam a Trindade se relacionam entre eles, mas também se relacionam conosco. Então Jesus,
segundo o que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, ele abriu mão de muitas coisas para que pudesse atender um projeto de Deus Pai, atender o projeto de resgatar o ser humano da sua maneira vil e pecaminosa de conduzir a sua vida. Jesus, ao vir, morrer na cruz, depois ressuscitar, cumpriu o propósito e o projeto divino que já estava, segundo também a Bíblia, proposto desde a eternidade. Então Jesus teve aqui essa atitude que serve para nós como exemplo. E o Paulo, inclusive, começa o texto dizendo que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não pode viver apenas por conta de satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias necessidades e os nossos próprios anseios. Paulo diz que nós temos que, vez ou outra, olhar para a necessidade alheia. E para que a gente olhe para a necessidade alheia e atenda a essa necessidade, é preciso ter relacionamento. É preciso se relacionar com as pessoas. Então, eu quero num primeiro momento fazer aqui 4 conceituações, dar a vocês 4 conceitos, porque em cima dos conceitos é que eu também vou descrever aquilo que eu preparei para que a gente possa refletir hoje. Primeiro conceito: o que é relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal é, num primeiro momento, um conceito da sociologia e da psicologia que faz menção à relação de 2 ou mais pessoas. Então, quando há relação de 2 ou mais pessoas, isto é uma relação interpessoal, uma relação entre pessoas. Segundo conceito, autoimagem. Pastor, o que é autoimagem? Autoimagem é a maneira como você se vê, mas não é apenas e simplesmente a maneira como você se vê no espelho, é a maneira como você se vê enquanto pessoa, na forma em que você vive, na forma em que você age, na forma em que você se relaciona, na forma em que você vive a sua história. Autoimagem, a maneira como você se vê. Terceiro conceito, autoestima. O que é autoestima? A autoestima é a maneira como você se sente a respeito de si mesmo. Então a autoimagem é a maneira como eu me vejo. A autoestima é a maneira como eu me sinto a respeito de mim mesmo. E eu tenho absoluta convicção de que todos nós aqui, indistintamente, talvez até as crianças, já passamos por momentos de uma autoestima elevada, em que a gente teve pensamentos extraordinários a respeito do que somos e fazemos. Mas em outro momento da vida, tivemos uma autoestima lá embaixo. Parece que não servimos para nada, parece que nada do que a gente faz presta, parece que ninguém nos vê, parece que ninguém nos enxerga, parece que o próprio Deus esqueceu da nossa existência. Isso é uma questão de autoestima, que pode estar em cima e pode estar embaixo. E o quarto conceito é o conceito de ser uma pessoa gregária. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Ser uma pessoa gregária é aquela que vive com seu semelhante e depende desse semelhante em algum momento. O dicionário Aurélio traz a expressão gregário como sendo aqueles que vivem em bando. E não deixa de ser fato que nós vivemos numa espécie de bando, não é? Todos nós, seres humanos, vivemos juntos. E aí nós vivemos em família, vivemos no contexto igreja, vivemos no contexto sociedade. Então nós somos seres gregários, seres que vivem com seus semelhantes e que precisam uns dos outros. Pastor, para que tudo isso? Vocês vão entender, que aqui eu vou trazer a vocês o conhecimento do que é relacionamento interpessoal no sentido da proposta, como viver isso de maneira abundante. Então, juntando esses 4 conceitos, eu fiz a seguinte afirmação. Preste atenção. Cada um de nós tem uma imagem de si próprio. Isso é autoimagem.
e sabe o que sente de si mesmo. Isso é autoestima. Como membros de uma sociedade, nós somos gregários e somos dotados de capacidade de nos relacionarmos interpessoalmente. Então, com aquilo que eu me vejo e com aquilo que eu sinto a respeito de mim, eu me junto ao meu semelhante e passo a viver com esse semelhante de maneira gregária, com relacionamentos interpessoais, relacionamentos entre pessoas. Aí surge uma pergunta: como viver bem com as pessoas? A proposta é essa: vivendo abundantemente os relacionamentos interpessoais. Como viver bem com as pessoas? Existe uma regrinha simples, mas que rege qualquer relacionamento interpessoal. É a regrinha do respeito. Não esqueça disso. Como eu posso viver bem com as pessoas? Vivendo todos os dias e em todo momento a regra ou princípio do respeito. Esta regra ou princípio implica que eu preciso respeitar o que o outro é. Então vamos conceituando e construindo aqui as nossas informações. Eu posso viver bem com aqueles que me cercam? Posso. De que maneira? Desde que eu respeite os seus limites e desde que eu respeite o seu jeito de ser. E aqui eu não estou falando de caráter, eu estou falando de comportamento por conta de temperamento e personalidade. Cada um de nós aqui, indistintamente e individualmente, tem um temperamento que é demonstrado de algumas maneiras e uma personalidade própria. Para que eu consiga conviver bem com você e você comigo, nós precisamos nos respeitar nesses dois quesitos, de temperamento e de personalidade. Eu respeito os seus limites e a maneira que você é, e você respeita os meus limites e a maneira que eu sou. Agora, claro, quando se fala de caráter, se alguém tem falta de caráter ou falhas graves no caráter, aí é preciso uma mudança. Aí eu não sou obrigado a ser conivente com as falhas ou faltas de caráter de quem quer que seja. Mas repito, no processo de convivência, é preciso respeitar limites e a maneira que a pessoa é. Você já percebeu o quanto que nós, nas nossas conversas do dia a dia, falando sobre outras pessoas, a gente muitas vezes quer que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam. Mas fulano não podia fazer isso, fulano podia fazer desse jeito, ciclano não podia entrar por esse caminho, Beltrano podia ser dessa e dessa maneira. Aliás, diga-se de passagem, que até mesmo Deus às vezes a gente quer manipular. Ah, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, fulano ia se ver comigo. Se eu fosse Deus, o governante tal se veria comigo. Se eu fosse Deus, o país tal se veria comigo. Se eu fosse Deus, a igreja não era desse jeito. Já percebeu que a gente tem essa mania de ter a nossa base de conceitos, que a gente chama de paradigma? A gente tem a base de conceitos particular e quer que os outros sigam à risca o nosso jeito de ser. Ei, se eu e você começarmos a nos relacionar com as pessoas, querendo impor sobre elas o nosso jeito de ser, essas relações vão fracassar. Porque uma coisa é nós termos, por exemplo, enquanto crentes, uma base de conceitos que nós chamamos de doutrina, que está na Bíblia, que todos nós obedecemos indistintamente. É regra para todo mundo e é igual para todo mundo. Agora, a maneira de ser, a maneira de viver a vida, a maneira de enxergar as coisas, cada um tem a sua. E eu não posso impor sobre você o meu jeito, e você não pode impor sobre mim o seu jeito. Eu estava pensando hoje, que muitas vezes, até na relação familiar,
a gente tem problemas. E alguém aqui, numa ministração passada no Projetando, disse isso. Muitas vezes nós, enquanto adultos e pais, nós somos frustrados na vida, porque não alcançamos aquilo que nós gostaríamos, aquilo que sonhamos, e queremos impor sobre os filhos que eles sejam ou que eles façam aquilo que a gente não é e não faz. Alguém disse aqui muito acertadamente sobre vocação. A vocação de cada um é particular. Estava dizendo hoje lá pela manhã no SESI, eu estive ali a convite para uma palestra, e dizendo que eu abri mão do meu sonho, quando era já adolescente e jovem. Meu sonho sempre foi ser médico. Eu estudei para ser médico. Fiz vestibulares de medicina. Um dia eu entendi que Deus não me queria na medicina. E Deus me deu provas claras de que não me queria na medicina, e eu abri mão desse sonho para ser um pastor vocacionado. E não me arrependo em momento nenhum. Depois disso, fiz alguns cursos superiores, continuo estudando, tenho uma proposta comigo mesmo de nunca parar de estudar, mas a medicina eu abri mão, porque ou seria a medicina ou seria o ministério. A vocação é pessoal. Mas meu pai, por exemplo, e aí eu vou trazer o exemplo da minha própria família, sempre quis que eu fosse médico. E todas as formações que eu tenho hoje, todos os diplomas que eu já mostrei para ele, não lhe serviram. Ele ainda, de certa maneira, é meio frustrado, porque depositou a confiança de que eu, como filho primogênito, seria médico na família. E como não fui, a frustração ficou. Mas eu tenho a plena convicção, enquanto ser adulto, da minha vocação. E eu não posso impor, por exemplo, o fato de eu ter aberto mão da medicina sobre as minhas filhas. A Camila Giovana já está em Goiânia fazendo direito. A Isabela tem uma outra ideia sobre o que é ser profissionalmente. E quem vai escolher é elas. Se eu forçar a barra, vai acontecer com elas com certeza o que já aconteceu com uma série de filhos cujos pais impuseram a sua vontade, quem sabe até num sistema de frustração, e o filho lá na frente ou desistiu da jornada no meio do caminho, ou depois de terminada a faculdade ou a universidade, diz, não é isso que eu quero para mim, aí parte para outra proposta. Isso é um exemplo de relacionamento interpessoal que não funciona, dentro da nossa casa mesmo. Aí surge então uma outra pergunta: que elemento é necessário para que haja um bom relacionamento entre pessoas, um relacionamento interpessoal? Esse elemento chama-se reciprocidade. O que é a reciprocidade? É eu querer me relacionar com você, você comigo. Porque não adianta nada, já viu aquele ditadozinho popular, quando um não quer, dois não briga? Então vamos refazê-lo. Quando um não quer se relacionar, dois não se relacionam. Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou ser amigo? Como é que eu vou conversar com alguém? Como é que eu vou trocar ideias? Como que eu vou trocar conhecimento com alguém que não quer nem falar comigo? Eu não posso, é impossível. A reciprocidade é o elemento base para que tenhamos boas relações interpessoais. E essa reciprocidade vem acompanhada de bom senso. Pastor, o que seria esse bom senso? O bom senso é aquilo que nós chamamos, numa linguagem bem popular, de simancol. O bom senso é o simancol que vai fazer com que eu saiba se devo falar alguma coisa ou se devo calar. Se devo fazer alguma coisa ou não fazer. Se devo me aproximar de alguém ou não me aproximar. Se devo dar palpites ou não dar palpites. Se devo me envolver com determinado assunto ou problema ou não me envolver. Veja bem, nós estamos construindo aqui uma base de conceitos. Para ter um bom relacionamento interpessoal é preciso de respeito, mas é preciso reciprocidade e ao mesmo tempo é preciso bom senso. Eu vou respeitar, eu vou ser recíproco e eu vou ter ao mesmo tempo a condição de saber se entro ou não. E aí, para falar de relacionamento interpessoal, nós podemos dividir isso em 3 momentos distintos. Primeiro, relação consigo mesmo. Aqui, na verdade, a relação consigo mesmo não é chamada de interpessoal,
ela é chamada de intrapessoal, que é você com você mesmo, mas faz parte do processo. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com outras pessoas. Então, o primeiro processo é entender a relação comigo mesmo. Depois a relação com Deus. E depois a relação com as pessoas. E aí, eu começo com Mateus 7,12, dizendo assim: eu dou aos outros aquilo que eu quero receber. Preste atenção. Eu dou aos outros aquilo que eu quero receber. Leia para nós, Cleidinho. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. Pronto. Porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas e a lei áurea dos relacionamentos interpessoais. Eu vou dar o que eu quero receber. Se eu quero educação, eu vou tratar com educação. Se eu quero respeito, eu vou tratar com respeito. Se eu quero reciprocidade, eu vou ser recíproco. Se eu quero amor, eu vou entregar amor. A relação interpessoal de sucesso, que dá certo, é essa em que eu vou fazer às pessoas, ou dizer a elas, aquilo que quero receber. Isso em qualquer âmbito de relação interpessoal. Mas vamos começar aqui então, a caminhar para a nossa linha de raciocínio de fato, de como a gente vai ter uma vida abundante nessa área. Primeiro, relacionando-se bem consigo mesmo. A maneira como eu me relaciono comigo mesmo, vai dizer como eu vou me relacionar com as pessoas, o que inclui Deus. Porque eu disse que Deus é uma pessoa. Então vamos lá. A maneira como eu me relaciono comigo, vai dizer como é que eu vou me relacionar com as pessoas. E como é que eu posso me relacionar bem comigo? Primeiro, eu me relaciono bem comigo me amando. Eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Só que esse gostar de mim aqui não é ser narcisista. Pastor, o que é uma pessoa narcisista? É aquela que tem um complexo de amor por si próprio. Há um mito grego, chamado mito de Narciso, em que havia um rapaz muito lindo. Ele era lindo sem medida, segundo o mito. Mas era um rapaz que não dava muito valor para relacionamento, principalmente amoroso. E um dia, esse rapaz, sozinho num determinado lugar, viu seu rosto espelhado num espelho d'água. E ele passou a se admirar de tal forma, que ele apaixonou por si mesmo. E ele, ao invés de amar então uma mulher, ele passou a amar a si mesmo. E cunhou-se então essa expressão complexo de Narciso. E há muita gente na sociedade que tem esse complexo. É como diz uma música secular: eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Tem gente que se ama tanto que vai para o espelho e diz: ah, se eu pudesse casar com você. Tem gente que se gosta tanto que vai para o espelho e diz: eu te amo, e beija o espelho. Você é tudo na minha vida. Não é por aí. Esse amar aqui que eu estou dizendo não é esse complexo de Narciso. É o você gostar de você mesmo. Gostar a ponto de se cuidar. Então, eu me relaciono comigo mesmo, me gostando. E em segundo lugar, se eu me gosto, eu me cuido. Em algumas áreas. Por exemplo, na aparência. Eu estou falando aqui no físico mesmo. Vamos ler, Claudinaldo? Gênesis 24:16. Olha o que diz. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Depois Gênesis 39:6. Olha lá. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Aqui eu coloquei só 2 exemplos, a Bíblia está recheada deles, de 2 jovens muito bonitos. Primeiro aqui é o exemplo de Rebeca, que a Bíblia diz que ela era linda. E o segundo exemplo era o de José. José era o que nós chamamos hoje na linguagem jovem um pitel. José era o cara, José era formoso à vista. José tinha uma beleza que seus irmãos outros não tinham. Se você ler o livro todo de Cantares de Salomão, você vai ver o quanto que o Salomão elogia a beleza física da sua mulher
e o quanto ela elogia a beleza física do seu marido. Então, como é que eu vou viver bem comigo? Me gostando e me cuidando. E aí isso implica no cuidado físico. Eu preciso gostar de mim a ponto de me cuidar, tomar banho todos os dias, cortar meu cabelo regularmente, cortar as unhas, passar um perfume, usar uma roupinha limpa e cheirosa, e daí por diante. Isso é cuidado consigo. Eu preciso gostar de mim. Segundo lugar, cuidando de mim na saúde. 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pronto, se eu me gosto e eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha saúde. Vou procurar ter uma alimentação um pouco melhor, o que é difícil, mas a gente precisa pensar nisso. Vou praticar exercícios físicos. Vou procurar medicina quando preciso, se tem o caso de Timóteo. O Paulo dá uma recomendação para ele: não toma só água não, põe um pouquinho de vinho, por causa do seu problema de enfermidade. Aqui Paulo não está chancelando o uso de bebida alcoólica não, tá? Eu não vou entrar no mérito, que eu não tenho tempo. Mas em hipótese nenhuma a Bíblia está chancelando o uso de bebida alcoólica, dizendo que a gente pode se embriagar e está tudo certo, nada disso. Mas aqui era um uso medicinal de um produto que a Bíblia chama de vinho. Depois tem um exemplo também da saúde psíquica. O Paulo aos Filipenses diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso enchei sua mente. Não fique enchendo sua mente e sua alma de lixo não. Cuide da sua saúde psíquica, sua saúde emocional. Então, se eu me amo, se eu me gosto, eu vou cuidar da minha aparência, vou cuidar da minha saúde e vou cuidar da minha espiritualidade. Olha só, Mateus 6:2. Cleudinaldo, só a primeira frase. Quanto, pois, der esmola. Aí, quando, pois, deres esmola, isso faz parte do culto. Depois, 2 e A, sim, isso, só a primeira frase. E quando orares. E quando orares. Então, primeiro está falando de oferta, depois está falando de oração. Depois 16, só a primeira frase. E quando jejuardes. Jejum. Então, falou de jejum, falou de oração, falou de culto por oferta. Então está dizendo: se eu me amo, se eu me gosto, eu vou cuidar da minha vida espiritual. E aqui eu coloquei apenas 3 exemplos. Mas se eu também me amo, e se eu me gosto e eu me cuido, eu também vou cuidar dos meus relacionamentos. 1 Coríntios 5:9-11, olha o que diz esse texto. Já por carta vos escrevo, ou vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Eu vou traduzir numa expressão popular: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Só isso que Paulo está dizendo. Meu pai disse muito isso para mim quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente e adolescente. Meu pai me disse muitas vezes isso. Eu já contei para uma turma aqui, num outro momento, eu vou só reprisar, para que os irmãos tenham noção do que é isso. Meu pai sempre dizia: meu filho, tome cuidado com as suas companhias, porque mesmo que você não faça o que eles estão fazendo de ruim, se você está junto, você é culpado do mesmo jeito. Porque você não é culpado por estar fazendo, mas é culpado por estar sendo conivente. E eu nunca dei muita importância para isso, como a maioria dos adolescentes não dão. E aí um dia de madrugada eu saí com uns amigos, mais ou menos uns 6 ou 8, para um pit dog, fomos comer um lanche. E aí quando nós terminamos de comer o lanche, vínhamos embora para casa a pé, isso por volta de 1h30, 2 da manhã. 2 ou 3 engraçadinhos resolveram pegar o lixo que estava posto nas calçadas, para o pessoal da limpeza pública passar e carregar. Começaram a jogar no meio da via pública, e era uma via de circulação de carros ali em Goiânia. Quem conhece a Via do Oeste, era uma via de trânsito rápido de carro, na época não tinha aquela ilha no meio, e carro passando para lá e para cá, e a turma começou a fazer algazarra, jogar lixo no meio da rua, e eu pensando: meu Deus, mas esse negócio pode dar problema. Eu sempre fui muito medroso com essas coisas erradas assim.
E aí, para não ficar só nisso, um engraçadinho resolveu tirar a camisa, e na época não tinha essa blindagem que tem hoje nesses relógios de energia, que tem aquela telinha. Antes era só o vidro, e ele tirou a camisa e começou a quebrar os vidros dos relógios. E eu pensei comigo, mas para que isso, né? Que ignorância, bobagem. Mas irmãos, não deu outra. Enquanto um quebrava os vidros e os outros jogavam lixo na rua, a Rotan passou e parou na hora. A Rotan. Na hora que a Rotan parou, que desceu 5 armados, eu pensei, lascou tudo. E eles já desceram gritando, encosta na parede, levanta a mão, abre as pernas e não sei o quê. E eu estou lá no meio deles, me colocaram numa ponta. E na outra ponta, o filho de um policial civil amigo nosso. E eu sei que o comandante lá deles começou a dar bronca em nós todos. Só que ele dava bronca, e o policial que estava perto de mim, enquanto ele dava bronca, quem apanhava era só eu. Ele dava bronca aqui, o cara me dava um tapa. Ele dava bronca, o cara me dava um chute. Ele dava bronca, o cara me dava um pescotapa. Eu dizia, gente, mas eu estou calado e estou apanhando. E eu não fiz nada, eu não joguei um saco de lixo, eu não quebrei um vidro. E aí na hora, acredite ou não, me veio à mente, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. E o menino, esse colega lá do outro lado, filho de um policial civil, gritando com os caras da Rotan, dizendo, não bate nele não, bate em mim. Porque eu sou filho de policial, bate em mim que vocês vão ver. E o cara de lá, cala a boca, e pau em mim. Oh, irmão, mas eu apanhei nesse dia, Jesus. E aí é óbvio, muito novo, comecei a chorar, desesperado, porque eu pensei, o pior não é apanhar, e se eles quiserem jogar nós no camburão e levar para a cadeia? Estou lá, estou frito. Oh, irmão, fui para casa, fiz um propósito, daquele dia em diante, parei de andar com essa turma. Porque eu não fiz nada, mas ganhei a culpa do mesmo jeito. Paulo está dizendo para nós aqui aos Coríntios, cuidado com as suas companhias, até mesmo aqueles que se dizem crentes, mas no bastidor da vida, vive dissolutamente. Cuidado. É como diz também Paulo em outro texto, as más conversações corrompem os bons costumes. Outro texto bíblico, um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com quem você anda. E aí eu vou dar uma dica a ti, se você não tem ninguém melhor do que você para andar com você, fique sozinho, fique sozinha, é melhor sozinho e sozinha do que mal acompanhado. Se não tem ninguém melhor do que você, fique sozinho, é melhor. Vai por mim, é melhor. Em terceiro lugar, como é que eu posso me dar bem comigo mesmo? Tendo uma autoimagem boa e ao mesmo tempo uma boa autoestima. Ninguém pode ter uma boa autoimagem e uma boa autoestima se não estiver bem consigo. Eu preciso gostar de mim, estar bem, para que a minha autoestima esteja elevada e a minha autoimagem também. Uma autoestima elevada leva a pessoa a ir muito mais longe na vida, porque ela consegue ver solução para tudo, sempre há uma luz no fim do túnel. Uma autoestima elevada faz a pessoa ganhar força para lutar, pelos seus propósitos, pelos seus projetos, pelos seus ideais de vida, pelos seus sonhos. Inclusive lhe dá força para lutar pela permanência em Cristo, para não perder a salvação. Aí por falar em salvação, ao longo do ano nós vamos estudar esse tema aqui, para a gente desmistificar algumas coisinhas que estão surgindo por aí ao longo do tempo. E agora do ano passado para cá, com a aproximação do aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante, muita ênfase, com muita coisa errada por aí sobre salvação. Mas ao longo do ano a gente vai tratando disso. Uma autoestima elevada também faz com que a pessoa seja mais agradável. Então, para que eu possa me relacionar bem comigo, eu também tenho que ter uma autoestima elevada e uma autoimagem também elevada. Em quarto lugar, para que eu possa me dar bem comigo mesmo, eu preciso ser uma pessoa contente, que é um mandamento bíblico. 1 Timóteo 6 e 8, por favor. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Pronto, o contentamento é um mandamento de Deus através desse texto de Paulo e em outros. Eu coloquei esse. Uma pessoa contente não murmura, uma pessoa contente dá valor às pequenas coisas, uma pessoa contente consegue ver beleza mesmo no caos, uma pessoa contente confia em Deus, uma pessoa contente leva a vida com mais humor, uma pessoa contente ama com mais facilidade, uma pessoa contente se envolve mais com as coisas de Deus. Eu preciso ser contente.
E aí muita gente tem uma ideia equivocada do que é ser próspero. Ser próspero, irmão, não é ter muito dinheiro e bem material, não. Ser próspero é você ter o suficiente para você viver, para você ajudar o seu próximo e para investir na obra de Deus. Isso é ser próspero. Tem muita gente que ganha um salário mínimo e é mais próspero do que quem ganha talvez 100, 200, 300 salários mínimos. Porque a pessoa que talvez ganha um não é mesquinho, não é avarento, sabe viver com o que tem e vive contente. Quem é mesquinho e é avarento não consegue fazer isso. Eu vou citar um exemplo aqui, não me tenham, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Quer ver uma classe de gente que é mesquinho, avarenta e que não vive bem com o que tem? Agiota. Até nos centavos. Mas nós, como crentes, temos que ser contentes. E em quinto lugar, para eu me dar bem comigo mesmo, eu preciso ser feliz. Eu disse hoje para o pessoal lá no SESI que ser feliz é diferente de ser alegre. Alegre é um estado momentâneo, felicidade é um estado permanente. Eu posso estar alegre agora à noite e amanhã eu acordo triste. Mas a felicidade independe do momento de tristeza. A felicidade diz que eu sou tão contente por ter Deus em mim, que eu sou completo. Portanto, eu nunca perco a felicidade. Para que eu possa me dar bem comigo mesmo, eu preciso ser feliz. E ser feliz implica em ter esperança, ter fé e ter convicções firmes a despeito das dificuldades. Não importa por aquilo que estejamos passando, como disse aqui o pastor Joaquim. A crise está aí? Está, mas nós confiamos num Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Essa é a grandeza de servir a Deus. Pode ter a crise que for, nós continuamos confiando no Deus que nós servimos. Tá bom, eu posso me dar bem comigo. Mas como me dar bem com Deus? Como se relacionar bem com Deus? É o segundo momento da nossa proposta. Eu posso me dar bem com Deus? Sem dúvida. De que maneira? Primeiro, respeitando quem Deus é. Segundo, respeitando as suas regras, que são os limites. Está tudo aqui na palavra. Então, primeiro eu respeito quem Deus é. Segundo, eu respeito seus limites, que são suas regras. E em terceiro, eu amo a Deus sobre tudo e sobre todos. Marcos 12, 28 a 30. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Posso me relacionar bem com Deus? Sem dúvida. Respeitando quem Ele é, respeitando os seus mandamentos e amando-o acima de tudo e todos. Agora, irmãos, é bom que se diga que na nossa relação com Deus, existem algumas esferas de relação. Por exemplo, relacionar-se com Deus implica que Ele é Criador, nós somos criatura. Isso é ponto pacífico. Deus é Criador e é soberano, nós somos obra das suas mãos. Segundo, Deus é Senhor, nós somos servos, portanto não somos donos de nós mesmos. Ele é Senhor, manda em nós, nós somos seus servos. Terceiro, Deus é Pai, nós somos filhos. Há alguns momentos da nossa vida em que Deus não nos trata apenas como criatura e não nos trata apenas como servos. Deus nos trata como filhos. Mas existe ainda um quarto nível de relacionamento com Deus que é mais profundo, chamado relacionamento de amizade. Tanto é que, olha só, nas outras três, Ele é Criador, nós criatura. Na segunda, Ele é Senhor, nós servos. Na terceira, Ele é Pai, nós filhos. Na quarta, Ele é amigo, nós também somos amigos. Percebe um pouquinho de igualdade nisso? Deus é amigo, nós também podemos ser amigos dele. A Bíblia diz que Deus teve amigos. Um exemplo clássico foi o próprio Adão. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor vinha para o Éden para trocar ideia com Adão, eles eram amigos. O Noé foi amigo de Deus a ponto de o Senhor o escolher por ser também justo para aquele momento que aconteceu o dilúvio.
A Bíblia diz que o Abraão era tão amigo de Deus, que quando ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra, há um texto bíblico que diz assim: ocultarei eu o que vou fazer ao meu amigo Abraão? Hipótese nenhuma. E Deus foi lá, numa personificação teofânica, conversou com Abraão. Eles eram amigos. Diz a Bíblia que o Moisés era tão amigo de Deus, que o Senhor falava com ele tete a tete, cara a cara, olho no olho. Diz a Bíblia que a comunhão deles era tanta que um dia Deus falou para ele: Moisés, com os outros eu falo através de você, falo por Arão, eu falo por algumas manifestações, por sonho, por visão, mas com você, companheiro, é olho no olho. Quando tu se coloca na minha presença, é eu olhando nos seus olhos, você olhando nos meus. Nós somos amigos. Já pensou isso, irmão? Deus dizer: você é meu amigo. Davi foi tão amigo de Deus, que o Senhor Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Isso aqui é amigo. Nós também podemos ser amigos de Deus, desde que queiramos e façamos a nossa parte para isso. Agora, irmãos, preste atenção aqui em mim. Eu disse essa frase para o pastor Roberto Santos ontem, e ele disse: rapaz, eu vou fazer uma mensagem em cima dessa frase. Eu disse a ele o seguinte: toda intimidade entre pessoas, sempre fará com que haja o risco de decepções. Quantos de nós aqui achávamos que tinha alguém do nosso ciclo de relacionamento que era amigo, que era amiga, você depositou confiança, contou segredos, dividiu sua história, e quando você menos esperava, a pessoa virou as costas, te traiu e ainda falou mal de você e contou suas coisas para os outros? Quantos? Levanta a mão. Todo mundo, irmão. Não tem um, não tem jeito. Todo mundo. Só que sabe o que é a beleza da relação com Deus? É que, irmãos, ainda que qualquer pessoa nos decepcione numa relação interpessoal, inclusive o próprio cônjuge, ou quem sabe um filho, ou quem sabe o pai ou a mãe, Isaías chegou a dizer: até a minha mãe pode se esquecer de mim, quando ele menciona que uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta. Mas a grandeza de se relacionar com Deus é que, ainda que todo mundo te traia e decepcione, Deus nunca vai trair a sua confiança e nunca vai decepcionar você. Nunca. Haja o que houver, por mais que você possa ser infiel, e se há quebra de relacionamentos entre nós e Deus, é da nossa parte, não é dele. Por mais que nós sejamos infiéis, o Senhor, diz a Bíblia, permanece fiel. Aquilo que você depositou a Ele em confiança, ainda está com Ele. Deus não é cagueta, Deus não é fofoqueiro, Deus não é fuxiqueiro, Deus é seu amigo. E Ele faz questão de ser seu amigo. Também já contei isso aqui um dia. Muitas vezes eu estava, quando morava em Goiânia, dirigindo meu carro na cidade, e por vezes, passando por uma ou outra situação, eu dizia: Deus, eu estou aqui sozinho no carro, vou fechar o vidro, ligar o arzinho aqui, colocar uma música evangélica, e o senhor senta aqui comigo, vamos conversar um negócio aqui, porque está difícil. Eu fiz isso por vezes. Quantas vezes eu estou no sinaleiro, conversando com Deus e chorando, e eu olho do lado, o cara está me olhando de certo, pensando: esse cara é louco, está dentro do carro, sozinho, conversando e chorando. Mas estava falando com o meu Senhor. Um dia, numa reunião de oração, eu disse assim: Deus, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Porque eu estou orando, estou falando contigo, estou pedindo algumas coisas, a resposta nunca vem. Deus usa uma pessoa no dom de profecia, chega para mim para dizer algumas coisas, dentre elas diz assim: você me questionou se eu estou te ouvindo. Sabe aqueles momentos que você está no seu carro dirigindo sozinho e diz assim: senta aqui do meu lado, eu estou com você porque sou seu amigo. Nunca esqueci disso, irmão. Deus faz questão de ser nosso amigo. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus tem que ver confiança da nossa parte, não é? Porque a relação de amizade é uma relação de confiança recíproca, não é?
Deus engendrou um projeto eterno para nos reconciliar com Ele. E é por isso que se a quebra de relacionamento não é da parte dele, é nossa. Efésios 1 e 4. A nossa redenção está projetada desde antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pronto. Antes da fundação do mundo, estava tudo projetado. Então, se nós temos algum problema de relação com Deus, não é da parte dele, é nosso. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, como é que eu posso ter uma vida abundante me relacionando interpessoalmente? Então, primeiro, eu tenho que estar bem comigo, depois preciso estar bem com Deus. Se eu estiver bem comigo, bem com Deus, eu consigo me relacionar com qualquer pessoa. Então, para conviver bem com os outros, é preciso dar valor ao que eu chamo de lei áurea do amor. Marcos 12, 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Pronto, é o complemento do que nós já lemos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre tudo e todos. O segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso me relacionar bem com o meu próximo? Amando esse próximo como eu me amo. Agora, se eu não me amo e não me trato bem, eu não consigo amar ninguém. Está muito claro o texto. E, irmãos, quem estuda a Bíblia, eu não sei se algum dia você já parou para pensar assim: qual que é o mandamento mais difícil de obedecer da Bíblia? Até hoje, nesses anos todos que eu estudo e dou aula, para mim o mandamento mais difícil é esse. É demonstrar amor pelas pessoas, como eu imagino que eu também me amo. Porque quando eu não demonstro isso pelas pessoas, eu estou dizendo com todas as letras, eu também não me amo. Até porque o finalzinho da oração do Pai Nosso diz assim, que nós vamos ter as nossas orações atendidas, inclusive o pedido de perdão a Deus atendido, mediante o fato de nós também perdoarmos os nossos ofensores. Se eu não amo, eu não perdoo. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão. Se eu não tenho perdão, eu estou mal comigo. Se eu estou mal comigo, estou mal com Deus. Se estou mal com Deus, estou mal com todo mundo. Então, quanto melhor for a minha relação comigo e com Deus, melhor será a minha relação com as pessoas. E é bom que se diga que toda relação com outras pessoas é um processo de convivência. A palavra convivência já diz o que é viver com. Conviver é viver com. Por isso que na igreja, a gente de vez em quando fica pensando, como é que muita gente tem tanta habilidade para fazer inimizade, e esquece que a igreja é uma só, e que nós estamos todos, enquanto membros, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo ambiente, convivendo nas mesmas situações. O céu, quando houver o arrebatamento, vai ser um só para todo mundo. A comunhão com o Senhor lá nas bodas do Cordeiro será uma só para todo mundo. Como é que fica esse negócio, né? E há muita gente que tem muita facilidade de ir fazendo inimizades e vai se ilhando. E daqui um pouquinho está sozinha. E aí começa aquele complexo de inferioridade dizendo, ninguém gosta de mim, todo mundo fala mal de mim, todo mundo está me perseguindo. Já viu esse negócio? Como tem gente assim na igreja, tem gente com espírito de autocomiseração. De vez em quando vem uns falar com a gente, nós que somos pastores, que atendemos muita gente, vez ou outra eu tenho que dizer para alguém, meu irmão, você está com uma visão errada da vida, não tem ninguém falando mal de você, não tem ninguém preocupado com a sua vida, é você que está criando monstros. Eu gostei muito de uma fala do pastor Raimundo Chagas um dia, que alguém chegou para ele e disse, está todo mundo dizendo tal coisa, quem é todo mundo? Porque o todo mundo pode ser um ou dois, não é todo mundo, não, então se é todo mundo é a cidade inteira, são 35 mil pessoas, todo mundo falando a mesma coisa. Será, irmão? Será? Irmão, uma informação importante, Deus conhece muito de psique, Deus conhece a nossa vida psíquica, até porque Ele é o nosso Criador e todo Criador conhece sua criação. É por isso que, conhecendo a gente nos detalhes, Ele fez a afirmação de Gênesis 2:18. Olha o que Deus diz. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora idônea para ele. O que Deus está dizendo aqui? Que ia dar um complemento para o Adão, sem dúvida. Mas Deus, conhecedor da psique, estava dizendo, não é bom que o homem esteja só.
ele precisa se relacionar com alguém que seja semelhante. Quando Deus cria a Eva para o Adão, além de ser a sua esposa, além de complementá-lo, ela era a pessoa que Deus estava dando para o Adão para começar o processo de relação interpessoal na história da humanidade. O Adão precisava dessa companhia, assim como nós precisamos. Então, quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, Deus sabe do que está falando. É que viver isolado, irmão, é ruim demais. Por mais frio que a pessoa seja, por mais que ela goste um pouquinho da melancolia, mas viver 100% sozinho é ruim demais. E as nossas relações interpessoais, entre nós seres humanos, que existe essa relação nossa com Deus, a nossa entre nós, está dividida em 3 áreas: família, igreja e sociedade. Eu coloquei 3 áreas para nós porque somos crentes. Se eu estivesse falando para um público misto, seria família e, de certa maneira, sociedade. Mas nós temos a família, nós temos a igreja e nós temos a sociedade. Eu não vou entrar no mérito. Mas os maiores problemas nessas relações de família, de igreja e de sociedade, está ou na falha da comunicação ou na falta de comunicação. Quanta gente com problema de relação porque não consegue comunicar. É relacionamentos ruins marido e mulher, relacionamentos ruins pais e filhos, relacionamentos ruins irmãos, relacionamentos ruins irmãos em Cristo, relacionamentos ruins patrão e empregado, e daí por diante. Não tem a comunicação aberta. E aí, nós corremos um sério risco de que, quando nós temos falha ou falta de comunicação, quem sabe a gente use um instrumento de fala, chamado língua, de maneira indiscriminada. Aí eu vou ler alguns textos com vocês aí. Vamos lá, Cleudinaldo? Provérbios 3:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Está muito claro, não preciso comentar. Provérbios 18:7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Também muito claro. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito claro. Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E por último, Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Pronto. Eu coloquei um outro texto maiorzinho, não vamos ler por causa do horário, depois vocês leem em casa, Tiago 3, de 1 a 12, que fala a respeito do poder da língua, que é um dos menores órgãos do corpo, mas consegue promover um estrago muito grande. Sabe por que muitas relações interpessoais, principalmente na igreja, não dá certo? Porque a gente não consegue guardar a língua na boca. A Bíblia também diz que uma palavra lançada é igual uma flecha, não tem como voltar. Aí o pastor Isaías me deu um material de Campinas para eu dar uma lida sobre relacionamento interpessoal, e eu vou dar umas dicas aqui, que eu já tinha anotado, outras eu peguei desse material, e a gente encerra por aqui. Como é que eu posso ter uma boa relação interpessoal com meu semelhante, dentro de casa, na igreja, na sociedade? Primeiro, respeite as pessoas. Irmão, respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer relação. Respeite as pessoas. As pessoas não são iguais, ninguém nasceu igual, nem a digital é igual. 7 bilhões de habitantes vivos, fora os que já morreram, ninguém nunca teve uma digital igual. Ninguém. Nós somos diferentes. Quer ter uma boa relação com aqueles que estão à sua volta? Respeite as pessoas, o jeito delas serem. Segundo, quer ter uma vida abundante na relação interpessoal? Também respeite os limites. Por exemplo, tem aqueles que são dados a muita brincadeira, tem aqueles que são mais fechados, tem aqueles que gostam demais de conversar, tem aqueles que são mais calados, tem aqueles que fazem amizade com facilidade, tem aqueles que são introvertidos. Respeite o limite das pessoas. Quando você ultrapassa o limite, você está dizendo, eu não te respeito. Terceiro lugar, para que eu possa ter uma relação interpessoal de sucesso, ou em abundância,
Eu preciso ter cuidado com o despeito e a inveja. Eu gostei muito de uma fala aqui do pastor Joaquim, que ele diz que a gente costuma usar uma expressão, e às vezes ela está até na Bíblia em algum momento, dizendo que Deus nos entrega chaves. E ele disse aqui que muita gente, ou cada um de nós, recebe a sua chave, e às vezes, ao invés de querer abrir a porta que a sua chave abre, nós queremos abrir outra porta, que não é a nossa. Meu irmão, o despeito e a inveja faz com que a gente comece a falar mal das pessoas, porque a nossa chave não abre a porta que a chave da pessoa abre. E a gente olha e diz, por que é com ele e com ela e não é comigo? E aí começa a dar problema nas relações, porque a gente começa a conversar pelos cotovelos. E a pessoa que tem despeito pelo outro, inveja do outro, se preciso, ela mata o outro com a sua língua, só para dizer, eu não posso entrar por essa porta, mas ele ou ela também não vai entrar. Para que eu tenha uma boa relação interpessoal com todos, eu preciso entender que aquilo que é para você não é para mim, e aquilo que é para mim não é para você. Se a gente se respeita assim, vai tudo bem para a glória de Deus e para o nosso benefício. O que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para você é para você. Ponto. Outra dica, cuidado com os fofoqueiros. Sabe quem são os fofoqueiros de hoje? Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Como tem gente fofoqueira, e é 24 horas o Facebook e o Instagram fazendo fofoca. Até recentemente, até outubro do ano passado, eu tinha uma continha de Facebook pessoal, quase não postei nada, e tinha uma continha de Instagram. Eu larguei de mão desse trem e cancelei. Falei para minha esposa, eu não dependo disso para viver, eu não coloco nada a meu respeito mesmo lá. Aí de vez em quando você não está fazendo nada, você, vou dar uma olhadinha no Facebook. Aí você começa a olhar na linha do tempo e começa a ver tanta porcaria, tanto lixo, vai enchendo a sua alma de lixo, e daqui um pouquinho você vê uma fofoquinha de um, de outro e de outro, e você começa a ter problema de relação com seu irmão na igreja, porque alguém falou besteira, porque alguém postou alguma coisa, e você acredita sem antes saber se aquilo de fato é real, e daqui um pouquinho está tudo bagunçado. Cuidado com os fofoqueiros, irmão, cuidado. Quantas relações destruídas por conta desses fofoqueiros aqui. E não adianta não, o cara posta aqui agora, daqui menos de um segundo todo mundo já tem aí à disposição. Olhou, se for certo, beleza, se for errado vai dar problema. Cuidado. Outra dica, cuide da sua própria vida. Meu irmão, eu tenho dito isso nos encontros de reciclagem para os obreiros. Eu já acho tão difícil cuidar da minha vida. Eu acho difícil, irmão. E aí tem gente que ainda acha tempo para cuidar da vida dos outros. Irmão, pelo amor da sua alma, e também pelo amor que você tem a sua salvação, a comunhão com a igreja, cuide só de você e da sua família, larga o resto para lá. A sua alçada, o seu limite é a sua casa, é a sua vida, deixa o resto para lá. Se você fizer isso, vai sofrer menos, vai falar menos bobagem, e vai ter menos problema de relacionamento com as pessoas. Deixa a vida do outro para lá. Mas fulano pecou, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Larga para lá, isso não é assunto seu, é assunto da pessoa. Viva a sua vida, vão para frente, vão preocupar com o céu, vão preocupar com a comunhão, vão preocupar com a nossa família. O resto é resto. E se alguém tiver que cuidar de alguma coisa, são os pastores. Pronto. Isso se vier a eles também, né? Para terminar aqui, outra dica: não se intrometa em assuntos que não lhe pertencem. Foi chamado para o assunto, se você tem condição de opinar, beleza. Não foi, finge que não é com você.
Não quero o que é dos outros, eu acabei de falar. Não imponha a sua vontade, já disse no começo. Não brigue por posições e por holofotes. Ô irmão, quer um exemplo clássico aqui de quem era autoridade, nunca brigou por holofotes? O próprio Jesus. Jesus por vezes chegou até a fazer alguma coisa, dizer, não fala para ninguém não, fica calado. Na obra de Deus, meu irmão, Deus faz do jeito que Ele quer, porque a obra é dele, não é nossa. Então não precisa, né, dessas bobagens, desses meios ou subterfúgios. Deus coloca quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer e ponto. Larga para lá o resto, irmão. Muito cuidado com o complexo de superioridade. Tem muita gente com esse complexo. A pessoa acha, eu sou tão grande, tão importante, sei tanto, que se eu sair de tal trabalho, de tal projeto, até da igreja, a porta fecha. Bobagem, irmão. Bobagem. Leia lá o primeiro capítulo de 1 Coríntios, vocês vão ver o que é que o Senhor usa Paulo para dizer. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, os fracos para confundir os fortes. Meu irmão, quando tem gente muito orgulhosa, muito jactanciosa, muito com tupete alto, Deus tira essa pessoa, coloca o mais simples e diz, vou mostrar como é que faz um negócio bem feito. É assim que Deus faz. Em último lugar, aprenda a perdoar. Último texto, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmão, 70 vezes 7 dá quanto? Quanto? 490. Aí eu fiz uma continha. 490 vezes, por exemplo, que alguém errar contra você no único dia, o dia é feito de 24 horas, seria o mesmo que a cada hora essa pessoa viesse a você pelo menos 20 vezes dizer assim, me perdoa, eu errei de novo, falei mal de você. Quando a gente divide isso por minutos, seria mais ou menos como a cada uma hora, que é a conta que eu fiz aqui, nós tivéssemos essa pessoa 20 vezes, e a cada minuto, 3 vezes. Você já imaginou, a cada 3 minutos, aliás, a pessoa chegar em você, ei, me perdoa, eu vacilei com você. Não, está perdoado. Quando a pessoa vira as costas, quando 3 minutos, ou eu saí ali fora, encontrei alguém, falei mal de você de novo, me perdoa. Daqui 3 minutos a pessoa volta e pisei na bola de novo. Chega uma hora que você fala, não pode, basta. Aí o Pedrão chegou para Jesus e diz assim, e aí, até 7? 70 vezes 7, 490 vezes. Irmão, você perdoar uma pessoa 490 vezes num único dia é difícil, hein? Eu acho que durante um ano já é difícil demais, né? Mas num dia só então, nem se fala. Pastor, eu posso ter vida abundante nas minhas relações? Posso. Desde que eu entenda que eu preciso, em primeiro plano, respeitar. Eu preciso ter reciprocidade. Eu preciso ter bom senso. Eu preciso, no primeiro plano, gostar de mim, ter um bom relacionamento com Deus, para que só então eu possa me relacionar bem com o meu próximo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, muito obrigado.